Boa tarde, meu nome é Guilherme e junto ao meu colega de produção e amigo Matheus, nós vamos apresentar a qualificação do nosso TCC. O nosso TCC está sendo orientado pela professora doutora Flávia Auler e o nosso tema é sobre consumo alimentar calórico e proteico em mulheres praticantes de exercícios físicos de alta intensidade. Para começarmos a nossa introdução, precisamos primeiro entender o que é nutrição esportiva. A nutrição esportiva é uma especialidade da nutrição destinada ao atendimento de atletas, pessoas que praticam exercício físico regular e pessoas que querem melhorar sua performance nos treinos ou na sua composição corporal. Como nós veremos à frente, 90%, se não 100% do público que estudamos tem esses objetivos em mente. O Conselho Federal de Nutricionistas também estabelece como atribuição do nutricionista a assistência nutricional e dietoterápica para atletas e desportivas. Aí nós temos as alterações bioquímicas que acontecem a partir do exercício físico de alta intensidade. O que acontece quando treinamos nessa intensidade? Bom, o nosso corpo ele sofre um desgaste metabólico e fisiológico muito maior quando comparado a outras atividades físicas de menores intensidades. O corpo ele precisa de cuidados especiais. Agora falando sobre reposição energética e de nutrientes, o nosso objetivo é repor as necessidades nutricionais, de forma que melhore sua performance, modifique sua composição corporal e que o organismo consiga se recuperar de maneira eficaz após o treino. Nesse estudo, nós focamos em identificar o aporte calórico e proteico consumido por essas mulheres. Quanto a recomendações e diretrizes, nós notamos uma grande falta de consenso quanto ao consumo de proteínas. Algumas organizações ou estudos, eles sugerem que 1,2 até 1,6 gramas por quilo de peso corporal é o ideal para o ganho de massa magra, para a recuperação, para o balanço nitrogenado. Outros estudos recomendam de 1,5 gramas por quilo de peso a 2 gramas por quilo de peso. Outros até de 1,2 a 1,4 gramas por quilo de peso. Então nós notamos essa discrepância entre diferentes estudos. Quanto ao aporte calórico, nós encontramos um maior consenso. Fica estabelecido entre 30 a 50 calorias por quilo de peso corporal como o ideal. Isso podendo variar dependendo do objetivo do praticante. Com o objetivo de perda de peso, essas calorias podem diminuir e com o objetivo de ganho de massa, essas calorias podem aumentar também. Agora falando sobre as diferenças de gêneros, por que nós decidimos estudar mulheres? Por que queremos o consumo alimentar delas? Bom, mesmo com o aumento muito grande de praticantes femininas das atividades físicas de alta intensidade, notamos que as literaturas, estudos, diretrizes e recomendações são majoritariamente destinadas ao público masculino, isso até mesmo por fatores históricos. Porém, nós não podemos ignorar as especificidades do grupo feminino, as variações dos níveis hormonais, como a progesterona e o estrogênio durante o ciclo menstrual, somados ao estresse metabólico da atividade física de alta intensidade, ela deve ser levada em consideração. Além das diferenças hormonais, as mulheres ainda sofrem com os padrões sociais de beleza. Desde pequenas, elas são incentivadas a terem um certo tipo de corpo, a terem uma perda de gordura excessiva, a terem um ganho de massa muscular. Isso incentivado pelos pais e pela própria sociedade, muitas vezes. E isso pode impactar muito em seus hábitos e comportamentos alimentares. Nós acreditamos que poderemos identificar esses comportamentos através de severos déficits na alimentação. E por fim, nós temos a desinformação. Hoje, a facilidade na disseminação de informações está muito alta. Recebemos uma enxurrada de conteúdos todos os dias nas redes sociais, na internet e nos próprios grupos sociais como o das academias. Isso tem um lado bom, a informação ela ficou acessível a todos, mas também temos o lado ruim, que a informação passada pode estar muitas vezes incorreta. Também queremos ver qual o impacto dessa desinformação na alimentação delas. E qual é o nosso objetivo através desse estudo? Ou seja, através de uma análise estatística, nós vamos quantificar como é a alimentação dessas mulheres, tanto com relação às calorias e quanto a relação às proteínas. Da onde vêm essas fontes de proteína na dieta delas? Da onde vêm essas calorias em sua dieta? Quais são os alimentos preferidos? Quais são os alimentos que não são muito consumidos? O nosso objetivo geral
é descrever o consumo alimentar advindo das calorias e das proteínas de um grupo de mulheres praticantes de exercícios físicos de alta intensidade. Isso são todas perguntas que, através da nossa análise, poderíamos responder. Eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos. O banco de dados utilizado foi coletado em 2018 por duas estudantes que defenderam o seu trabalho de conclusão de curso, com o título de Suplementação Nutricional em Mulheres Praticantes de Atividade Física de Alta Intensidade. O nosso trabalho é um estudo caracterizado por ser transversal, descritivo e observacional, com uma abordagem quantitativa. Esse banco de dados que vamos utilizar já teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 2018. Os nossos critérios de inclusão são ser do sexo feminino, ter entre 18 e 50 anos e ser matriculado em uma academia e ter a frequência de treino de 4 vezes na semana ou mais. Nossos critérios de exclusão são mulheres que tiverem dificuldade na compreensão do questionário, mulheres gestantes, mulheres que estão amamentando e mulheres estrangeiras. O questionário de frequência alimentar aplicado possui 74 alimentos e esses 74 alimentos são divididos em 7 grupos. Esse questionário foi elaborado por Molina e colaboradores em 2013 e adaptado por Pires em 2014. O questionário também é dividido em 3 componentes, o primeiro deles sendo alimento e a preparação, o segundo sendo a porção consumida e o terceiro a frequência de consumo dessa porção. A frequência de consumo é dividida em até 8 opções, podendo variar desde 3 vezes ao dia até 1 a 3 vezes no mês. Para cálculos das gramas de cada item alimentar, vamos converter a frequência de consumo respondida no questionário em frequência diária em porções. Por exemplo, caso a frequência de consumo respondida no questionário seja de 2 a 3 porções por dia, nós vamos considerar 2 porções e meia diária. Para análise dos valores calóricos e proteicos encontrados, vamos utilizar como base 2 tabelas de composições de alimentos, sendo elas uma a tabela TACO de 2011 e a outra sendo a tabela da Tucunduva de 2017. Com isso, será possível mensurar a quantidade de calorias e de proteínas que essas mulheres consomem. E para finalizar, essas foram as referências que utilizamos até o momento. Obrigado a todos que assistiram. Até a próxima.